A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6 com o seguinte tema: o bom pastor e suas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, verso 1. Esta bela figura de linguagem foi usada por toda a Bíblia para descrever o caráter manso e compassivo de nosso Deus. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam. Ele as guiará mansamente. Isaías 40, verso 11. Jeremias registrou a sublime missão do Deus Trino de reunir, pastorear e proteger o seu rebanho. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos e frutificarão e se multiplicarão. Jeremias 23, 3. Ter o Senhor como nosso pastor constitui um privilégio sumamente elevado e nada custa a não ser nossa disposição de ser sua ovelha, mediante a fé. Ponto de número 1. Jesus, a porta das ovelhas. O contexto. Jesus havia curado o cego de nascença num dia de sábado e por conta do milagre e do testemunho do ex-cego, os fariseus o expulsaram da sinagoga. Até aquele momento, o ex-cego ainda não conhecia a verdadeira identidade do Senhor. Apenas dizia: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Este era o seu testemunho. Porém, quando Jesus ficou sabendo que ele fora expulso da sinagoga, foi ao seu encontro e revelou-se a ele. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. João 9, 35 a 39. A partir desse momento, o Senhor começou o seu ensino sobre o bom pastor e os falsos mestres de Israel. O ensino de Jesus tem uma referência direta com a profecia de Ezequiel, no capítulo 34, onde lemos: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Ezequiel 34, de 2 a 5. Este capítulo inteiro constitui uma denúncia gravíssima contra os falsos líderes e os pastores negligentes. Os pastores e mestres que não honram o ministério que receberam do Senhor Jesus, receberão o mais duro juízo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago 3, verso 1. A porta das ovelhas. Os símbolos usados por Jesus nos ajudam a entender que ele é, quem ele é e o que ele deseja que façamos. E neste capítulo ele faz 3 importantes declarações a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor e eu sou o Filho de Deus. Jesus começou o seu sermão dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. João capítulo 10, verso 1 e 2. O sermão de Jesus desenvolveu-se a partir
do confronto que ele teve com os líderes judaicos depois da expulsão do cego. Primeiramente, Jesus os advertiu sobre o perigo da cegueira espiritual, mas logo mudou para a imagem do pastor e das ovelhas. Os judeus consideravam que a religião judaica funcionava como um aprisco e que os reis, sacerdotes, profetas e outros líderes eram considerados pastores de Israel. O que eles não sabiam era que Jesus estava prestes a desmantelar todo aquele sistema religioso cheio de vícios e legalismo. Sua mensagem principal era a de que aqueles líderes eram falsos pastores e que não haviam sido constituídos por Deus. A mensagem da porta. Podemos tirar as seguintes lições da mensagem da porta. Primeiro, Jesus estava autorizado a entrar no aprisco porque ele era o verdadeiro pastor das ovelhas. A prova disto era que as ovelhas o reconheceriam a sua voz e o seguiriam. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, João 10, 2-4. Os judeus, porém, não entenderam esta palavra. Então, o segundo ponto é que Jesus retoma a palavra e passa a afirmar publicamente que ele mesmo era a própria porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens, João 10, verso 9. Essas credenciais o identificavam como Messias. Jesus foi enviado pelo Pai e ninguém podia impedi-lo de entrar em contato com os filhos de Israel. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João capítulo 12, verso 49. Somente Jesus podia permitir que as ovelhas saíssem do velho aprisco da religião judaica para segui-lo. Os fariseus tinham expulsado o ex-cego da sinagoga, mas Jesus o congregou ao seu rebanho. Os líderes de Israel não eram verdadeiros pastores, nem tinham aprovação de Deus para o ministério. Não amavam as ovelhas, antes as exploravam e abusavam delas. O relato dos evangelhos deixa claro que os líderes religiosos daqueles dias estavam interessados apenas em garantir os seus próprios interesses. Primeiro, eles eram gananciosos, Lucas 16, 14. Se aproveitavam da fé de viúvas necessitadas, Marcos 12, 40. Transformavam o templo de Deus em covil de salteadores, Mateus 21, 13. Tramavam a morte de Jesus, João capítulo 11, 49 a 53. A analogia de Jesus sobre a porta diz respeito ao nosso acesso ao reino de Deus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, 6. Ao entrarmos pela porta, encontramos os pastos verdejantes do Senhor e passamos a desfrutar da vida abundante. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. As ovelhas de Jesus desfrutam plenitude de vida e liberdade. Ponto de número 2. O aprisco das ovelhas. Parábola ou alegoria? O ensino de Jesus neste capítulo foi classificado como sendo uma parábola. Conforme lemos, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia, João 10, 6. O ministério de nosso Senhor Jesus foi especialmente rico de parábolas. Ele as empregava para dar ênfase às verdades espirituais. As parábolas são histórias colhidas da natureza ou de ocorrências diárias, normais, que lançam luz sobre uma lição moral ou espiritual. Particularmente, Jesus usou parábolas nos seus ensinos, pelo menos por duas razões. Primeiro, ensinar os discípulos que queriam aprender. Para estes, o ensino por parábolas lançava luz sobre a verdade. Segundo, encobrir a verdade dos críticos e curiosos que só queriam encontrar erros em sua mensagem.
Conforme lemos, e acercando-se deles os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. A partir de então, o Senhor explicava suas parábolas, particularmente aos seus discípulos. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Marcos 4, 33, 34. O aprisco das ovelhas. Geralmente os pastores saíam com seus rebanhos e se distanciavam muito das cidades. Às vezes passavam vários dias procurando pastagens, sem voltar para casa. Os apriscos eram construídos para proteger os rebanhos dos lobos e dos animais ferozes. Basicamente eram currais feitos de pedras, contendo apenas uma única porta. Durante a noite, os pastores constituíam um porteiro que ficava de vigia na porta. E eles mesmos também guardavam o rebanho, deitando-se próximo ao aprisco. Era comum colocar vários rebanhos no mesmo aprisco. Pela manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas e, deste modo, os rebanhos se separavam. Cada ovelha conhecia a voz de seu pastor e o seguia. Somente aqueles que eram verdadeiramente pastores eram reconhecidos pelo porteiro e podiam entrar no aprisco. Os ladrões e salteadores eram impedidos de entrar e precisavam saltar o muro para roubar. Mas mesmo que conseguissem entrar, as ovelhas não o seguiriam, pois só obedeciam à voz do seu pastor. Os falsos pastores não podiam atrair as ovelhas para roubá-las, eles eram obrigados a carregá-las furtivamente. Um lugar de proteção. Em regiões desconhecidas e longe de casa, somente os apriscos poderiam oferecer proteção aos rebanhos. Este local era defendido diretamente pelo pastor do rebanho. Não existe um lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e a proteção do sumo pastor. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmo 121, de 5 a 8. O compromisso de Jesus com o seu rebanho ficou evidente através de sua obra realizada no Calvário. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu-nos completa segurança quando disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, 27 a 30. Ponto de número 3. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor. Jesus Cristo é o bom pastor porque ele é o único que entrega a sua vida pelas ovelhas. Como ele disse, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo é o grande pastor porque ele tem o poder de dar a vida e de tornar a tomá-la. Nem mesmo o túmulo pôde detê-lo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai, João 10, 17 e 18. Jesus Cristo é o sumo pastor, porque lidera outros milhares de
pequenos pastores que o auxiliam na tarefa de cuidar, proteger e guiar o seu rebanho. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência, Jeremias 3,15. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor, Jeremias 23, versos 3 e 4. O mercenário. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. João 10, versos 12 e 13. Mercenários são todos aqueles que entram no ministério pensando exclusivamente no retorno financeiro. A palavra sugere comércio. Pedro profetizou sobre eles. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, verso 3. Os mercenários não amam as ovelhas, mas apenas a si próprios. Por isso não estão dispostos a defendê-las. Lobos vorazes e o bom pastor. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 a 30. De acordo com Paulo, os lobos vorazes são os falsos mestres que procuram penetrar na igreja com falsos ensinos e propósitos destruidores. Estes virão vestidos de ovelhas para enganar o rebanho. Jesus nos aconselhou que observássemos com todo cuidado as suas vidas, ao invés de ficarmos impressionados com as suas palavras ou aparências. Disse Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7, de 15 a 17. Jesus referiu-se também ao ladrão. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Com certeza Jesus referia-se a Satanás. Foi ele quem roubou os bens de Jó e matou seus filhos. A Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio, João 8, 44. Satanás sempre procura destruir os valores espirituais e morais provenientes da fé em Jesus Cristo. Por essa razão, Pedro adverte a igreja: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Vamos para a conclusão de nossa lição. A declaração de Jesus, eu sou o bom pastor, soa em nossos corações como uma canção suave e consoladora. A bondade de Cristo faz parte de sua natureza divina e chamá-lo de bom é o mesmo que chamá-lo de Deus. Marcos 10, 17. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Alguns dos grandes homens de Deus eram pastores. Abel, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, dentre outros. Ainda hoje é possível ver em Israel os pastores conduzindo seus rebanhos e mostrando como conhecem bem cada uma das suas ovelhas, suas características individuais e suas necessidades especiais. Sabemos que é desse jeito que Jesus cuida de nós numa medida perfeita e elevada. A parábola do bom pastor se tornou a história real de nossas vidas depois que o aceitamos como nosso pastor, como nosso Salvador. Temos a plena certeza de que estamos totalmente seguros em suas mãos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Judas, versos 24 e 25. Louvado seja Deus. Terminamos por aqui.
aguardando você para o próximo estudo, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, pedindo ao Senhor que abençoe nossas famílias, nossos filhos, abençoe nossas igrejas, nossos líderes, abençoe a todos. Este bom pastor querido e santo esteja conosco, nos guardando, nos guiando. Queremos estar ouvindo a sua voz todo dia, toda hora. Louvado seja Deus. Isso nos emociona saber que Jesus nos ama tanto, que se colocou na posição de ser pastor por nós. Conta-se uma história de um teste que foi feito numa escola em que uma comissão de alunos ia julgar outros alunos com algumas perguntas para descobrir qual seria a vocação de cada um. Todos queriam ter uma vocação de engenheiro, médico, de cientista e tal. E aí eles fizeram uma brincadeira, fizeram a avaliação, julgaram os alunos e foi dizendo para um: você tem vocação para ser cientista, para ser astronauta, para ser isso, para ser aquilo. Mas chegou num determinado aluno, ele disse: olha, no seu teste, nós descobrimos que a sua vocação é para ser pastor de ovelhas. Claro, aquele aluno não conhecia a palavra de Deus, não conhecia essas revelações do Senhor, ficou triste, dizendo: vou cuidar de ovelhas no meio do mato, no meio de espinhos, onde há mosquitos, há lobos, cobras. Essa é a minha vocação. E aí depois eles explicaram, né? Transformaram a brincadeira em apenas uma lição, dizendo: olha, você tem uma vocação para ser um grande profissional, tá? Estávamos apenas brincando. Mas veja, irmãos, é mais ou menos isto mesmo que o mundo pensa, né? Quem é que pensa desde a sua infância, quem deseja, almeja ser um pastor de ovelhas? É uma missão muito simples, modesta. É uma missão, vamos dizer assim, que ninguém olha e diz: oh, que grande missão, que grande profissão. Mas a verdade é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, escolheu a missão de ser pastor. Exatamente a missão simples, humilde, de estar no campo, cuidando de ovelhas. Esta é a figura, esta é a metáfora que o Senhor usa para dizer: eu quero estar com vocês no dia a dia, no caminhar da vida, no cotidiano. Eu quero estar com vocês em casa, na rua, na viagem. Eu quero estar com vocês na hora da tristeza, da dor. Eu quero estar perto de vocês para passar minhas mãos sobre as suas cabecinhas, derramar o meu óleo e comunicar o meu amor a vocês. Então, nosso Deus humildemente disse: eu sou o pastor. Eu vou ficar perto dessas ovelhas, eu vou cuidar delas, eu vou colocá-las num aprisco, eu vou deitar ao redor do aprisco, vou ficar vigiando a noite inteira. E depois eu vou chamá-las para fora. Quando elas ouvirem minha voz, elas virão e caminharão após mim. Ó Senhor, é isso mesmo que estamos fazendo, ouvindo a Tua voz e caminhando após o Senhor, seguindo os Teus passos preciosos. Nós somos felizes, Senhor. Nós somos completos ao saber que pertencemos a este rebanho que segue os passos do bom pastor, que vai após ele dia após dia, caminho após caminhos, até estarmos um dia em casa. Como disse Davi, que foi um pastor também de ovelhas. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E então Davi prossegue no seu salmo e ele termina dizendo que eu possa habitar na casa do Senhor eternamente. É isso que queremos, seguir os teus passos aqui neste mundo e um dia habitarmos na tua casa. Eu sei que o Senhor está nos levando de volta para casa. Um dia estaremos reunidos diante do teu trono e ali nós contemplaremos a grandeza do Senhor e te louvaremos, te adoraremos eternamente. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco, abençoe todos os nossos queridos irmãos. Em teu santo nome, oramos pelas crianças, pelos adolescentes, jovens, adultos,
pelos anciãos da tua casa. Oramos e abençoamos a todos com esta bênção que o Senhor já deixou entre nós. Tu és o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Obrigado, Senhor. Te louvamos hoje e sempre. Todos podem dizer comigo, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe e guarde.